Meu cordial boa noite. Convido a todos para mais uma reflexão, o estudo da Palavra de Deus. E hoje o último estudo da série de dos juízes que nós estamos fazendo, é sobre um personagem bastante conhecido da Bíblia, conhecido por sua força, sobre Sansão. E o registro dele está em Juízes capítulos 13, 14, 15 e 16. Ali está registrada essa história. Se a gente atentar bem para a vida de Sansão, a gente vai ver que ele não é exatamente um exemplo de pessoa em termos morais ou até de obediência. Ele não é uma pessoa exemplar para ser apontada. No entanto, Deus o escolheu, Deus o usou como ele quis para melhorar a situação de Israel numa época em que eles estavam sendo oprimidos desta feita pelos filisteus. Quem sabe nós poderíamos usar uma expressão bastante conhecida ultimamente nesses tempos de pandemia, também de doença. Ainda hoje, há pouco eu vi isso na internet, alguém colocou assim, diante de um pedido de oração por um irmão, alguém colocou assim, Deus no comando. Na verdade, isso poderia ser um título para todos os juízes, todo o livro, Deus no comando, apesar de todas as fraquezas, de todas as infidelidades do seu povo. Tem uma coisa que se repete no livro de Juízes, praticamente um refrão. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. E havia um padrão que se repetia também. Em todos os estudos nós dissemos isso. Depois de uma época de calmaria, quando o povo se voltava para Deus, aí vinha o afrouxamento espiritual. Abandonavam a Deus, passavam a adorar os deuses dos cananeus, dos povos vizinhos. Aí o Deus, como castigo e chamada de volta, permitia uma opressão e diante do arrependimento deles, Deus providenciava um livramento. E isso sempre aconteceu em guerra. O povo de Israel entrava em guerra com algum país ou grupos vizinhos. No caso de Sansão, não é exatamente uma guerra, porque há várias lutas contra os filisteus, mas lutas encetadas por uma pessoa só, unicamente por Sansão. Essas lutas contra os contra os filisteus, elas vão continuar também depois no tempo de Samuel, no tempo do primeiro rei de Israel, o rei Saul, até o tempo de Davi. Nós temos lutas contra os filisteus. Mas aqui em Juízes 13 a 16, nós temos basicamente 5 cidades e 5 reis que oprimem Israel, isso durante 40 anos. E Deus providencia castigos periodicamente através de Sansão. Pois bem, o Sansão era uma pessoa que foi dedicada para Deus desde o ventre materno, um nazireu dedicado para Deus. O pai dele se chamava Manoá, a Bíblia não traz o nome da mãe, mas ela era estéril. E um anjo do Senhor apareceu a ela, depois aos dois, e o anjo do Senhor disse a eles que eles teriam um filho. Eles oferecem um sacrifício de gratidão a Deus, esse anjo no meio do fogo do sacrifício como revolta para Deus. O anjo do Senhor, às vezes, é um anjo mesmo, ele parece uma figura humana, e às vezes pode ser até o próprio Cristo pré-encarnado em forma humana como anjo do Senhor que aparece. Isso não fica bem claro quem é quem, mas é um mensageiro de Deus. E essa expressão anjo do Senhor, ela aparece 63 vezes no Antigo Testamento. Pois é um anjo do Senhor que revela a eles que eles teriam um filho.
E esse filho deverá ser nazireu, ele tem que ser consagrado desde o primeiro dia a Deus, ou seja, ele não pode tomar nenhuma bebida alcoólica, ele não pode tocar em nenhum mantimento, em nada que seja considerado ritualmente impuro, e sobre a sua cabeça não pode passar navalha, ele não pode cortar jamais o cabelo. Isso eram sinais assim da dedicação para o Senhor. Fora Sansão, nós só temos mais duas pessoas citadas na Bíblia que são dedicadas diretamente, são como dedicadas ao Senhor. É o profeta Samuel, que a mãe dedicou também desde pequeno, e é João Batista, o precursor de Cristo. E aí, dito isso, a Bíblia ainda diz que o Espírito do Senhor, ele acompanhava o Sansão também no seu crescimento, Deus o abençoou no seu crescimento, e na fase adulta Deus começou a usá-lo. Mas naquela base do Deus escreve certo por linhas tortas. O Sansão, eu disse no início, tinha vários problemas morais, por exemplo, um deles era com mulheres. Pelo menos 3 casos de mulheres nós temos relatados daqui para frente. O primeiro, Sansão se apaixonou por uma moça, uma filisteia da cidade de Timna. Era proibido para os israelitas se casarem com mulheres dos povos vizinhos. Mas os pais foram contra, mas ele não estava nem aí. Ele achava que ele estava certo. Ele discutiu com eles, ele foi lá se declarar para a moça, e quando ele foi ao encontro dela, indo para a casa dela, no caminho, numa dessas idas no caminho, ele encontrou um leão novo, ele agarrou a unha, matou esse leão, despedaçou, rasgou ele, como se rasgava, era o costume, se rasgava um cabrito. Muitas vezes se rasgava os pedaços e daí se assava. Assim ele despedaçou, rasgou pelo meio esse leão. Dali para frente aconteceu que, de fato, foi aprovado o casamento, e quando, uma dessas idas, novamente, dias depois, ele passa por aquele caminho, ele vê aquele leão morto e dentro tem um enxame de abelhas e um favo de mel. Ele pega aquele mel. Era proibido tocar em animais impuros, animal morto é impuro, ritualmente, na lei de Israel, na lei de Moisés. Ele não está nem aí, ele pega aquele mel, come e dá para os seus pais também. E daí ele casa com essa moça. Foi na casa dela, porque entre os judeus é costume ser na casa dele, mas ali essa regra também foi quebrada. E é costume ter moços acompanhantes, assim, amigos para fazerem festa com o noivo. Eles escolhem, dentre eles lá dos filisteus mesmo, provavelmente 30 amigos. E aí Sansão, instigado pelo Espírito de Deus, ele faz uma provocação para eles. Lembrando do caso do mel que ele tirou do animal morto, ele propõe uma charada para eles. Eu tenho um enigma para vocês, uma charada. E o enigma é o seguinte: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. O que é? O que é? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E ele propôs essa charada e disse assim: se vocês não adivinharem em X dias, vocês têm que me dar 30 túnicas valiosas e 30 outras peças de roupa valiosas. Eram 30 moços, né? E eles ficaram com raiva dele, porque não conseguiam adivinhar. Passaram uns dias azucrinando a vida da noiva, da mulher, e ameaçando ela, dizendo: se você não descobrir junto com ele a resposta e não nos contar, nós vamos matar você e o seu pai também, a sua família. Bom, o Sansão tinha uma queda, um fraco por mulher, né? Como eu já disse antes. Ela vai azucrinando a vida,
enchendo acabando com a paciência dele, até que ele revela que é um leão que foi morto e dali saiu um mel. Ela conta isso para eles e eles chegam para ele: nós sabemos a resposta. É um leão morto, de onde foi tirado o mel. Aí ele ficou bravo, chateado, ele disse: ah, é assim? Eu vou embora. Foi embora, foi para a cidade de Asquelon, porque ele que tinha que dar essas roupas agora, né? Ele perdeu. Em Asquelon ele matou 30 homens dos filisteus, matou 30, pegou 30 túnicas deles, 30 roupas ricas, né? E trouxe daí o presente de vocês. E voltou para a casa do seu pai. Deixou a moça lá, na casa do pai dela. Tempos depois, ele resolve ir na casa dela de novo. Bateu a saudade, chegou lá, o pai dela tinha dado ela em casamento para um dos companheiros dele, aqueles amigos do dia do casamento. Mas o homem virou fera. O pai disse: não, eu tive uma moça mais nova, é mais bonita, ele pode casar com a outra. Não, eu quero essa. Ele saiu novamente com raiva, instigado também pelo espírito. Ele caçou 300 raposas, amarrou pelos rabos, assim, de duas em duas, amarrou no meio, no rabo, uma tocha no meio, acendeu todas aquelas tochas, então essas duplas, e largou nos campos dos cereais, porque era a época da colheita. Queimou toda a colheita, queimou árvores frutíferas, oliveiras, as videiras, queimou tudo onde ele largou essas raposas. Mas os filisteus, então, ficaram tão bravos com ele, ele fugiu, se escondeu numa rocha, num esconderijo, e os habitantes daquele lugar, que eram judeus, com medo dos filisteus, convenceram ele a se entregar para os filisteus que o procuravam. Ele dizia: eu me entrego, podem me amarrar, mas desde que vocês não me matem. Tá? Amarraram ele e entregaram para os filisteus. Mas chegou, quando ele foi entregue aos filisteus, ele simplesmente rasgou, pelo Espírito Santo lhe dava força, as amarras, pegou uma queixada, um osso de queixo de um jumento, e matou com essa queixada 1000 filisteus. Se libertou de novo, né? Assim Deus estava provocando e castigando os filisteus. Aí, tempos depois, ele vai em Gaza, uma cidade dos filisteus, de noite vai na casa de uma prostituta, vai visitar uma prostituta. Os filisteus ficam sabendo, cercam a casa e ficam esperando. De manhã, quando ele sair, nós pegamos ele. Ele, à meia-noite, levantou, saiu às escondidas, e na porta da cidade tinha um portão enorme, 2 folhas, ele arrancou essas folhas, pegou sobre seus ombros, subiu um morro, de onde todos o viam, como que desprezando os filisteus, e se safou mais uma vez. Segundo caso, envolvendo a mulher. E aí chegou o terceiro caso envolvendo a mulher, o mais famoso deles, Sansão e Dalila. Ele se apaixona por uma moça chamada Dalila e se torna a companheira dele. Os filisteus oferecem, os 5 reis oferecem altíssima quantia de dinheiro para ela descobrir qual é o segredo da força de Sansão. Bom, eu vou resumir a história, vou resumir aqui, que ela foi insistindo por 3 vezes, ela fez ele responder. Na primeira ele disse assim: olha, se me amarrarem com cordões feitos assim de tripas, de couro, parece um couro cru, que à medida que seca ele encurta, se me amarrarem com aquilo eu perco toda a força. Tá? De noite ela o fez. Depois, quando ele adormeceu, ela gritou: os filisteus vêm aí, Sansão. Ele acorda e se solta. A segunda vez ele diz: não, se me amarrarem
com uma corda forte, eu vou conseguir me soltar. Eram 7 vezes as tripas, 7 vezes as cordas. Mesma coisa, ele se soltou. E ela continua insistindo, você não me ama, você está me enganando, não sei o quê. Qual é a sua força mesmo? Bom, o segredo está no meu cabelo. Se cortarem as minhas tranças, então eu perco a força. Ele adormeceu e ela botou a cabeça dele no colo dela e cortou as 7 tranças que ele tinha e ela chamou os filisteus que estavam de tocaia e efetivamente ele tentou se soltar, achou que era que nem a outra vez, mas não tinha mais força. Prenderam ele, vazaram, furaram os olhos dele e levaram ele para Gaza, a sua cidade, uma cidade onde havia também um templo do deus Dagon, deus falso, deus Dagon. E lá eles botaram ele na prisão e ele tinha que rodar uma pedra de moinho, que era um serviço vergonhoso na época, era serviço de escravos ou serviço de mulheres. E ele tinha que fazer isso cego na prisão. Um belo dia, os líderes, os reis e todo mundo fizeram uma grande festa em homenagem a Dagon, o seu deus, num lugar muito amplo, que só no terraço tinha 3.000 pessoas, e embaixo, nos lados, estavam os reis, toda a liderança local dos filisteus. E aí eles trouxeram ali o Sansão para eles rirem dele, brincarem, judiarem dele, né? Aí o Sansão orou a Deus, ó Deus, dá-me forças mais uma vez. E aí ele disse para o moço que estava conduzindo ele, deixa eu me agarrar, estou cansado, numa coluna. O moço deixou. Ele se agarrou numa coluna e a mão na outra coluna desse tempo, nas sustentações. Tinha pedido força a Deus, Deus lhe deu, ele derrubou tudo aquilo. Veio todo o edifício abaixo, morreu todo mundo. Então mais de 3.000 homens morreram todos junto com o próprio Sansão. Aí termina essa história de Sansão dizendo que ele julgou Israel durante 20 anos. Então a gente não sabe quanto tempo se passou entre um evento e outro, mas esses 3 eventos, aquele primeiro do casamento dele, e depois o encontro com a prostituta, e ele, numa vez lá com a queixada, matou 1.000 filisteus, aqui na morte dele matou mais de 3.000 filisteus. Isso era uma baixa considerável entre os filisteus, para eles também afrouxarem, quem sabe, as exigências com o povo de Israel. O livro de Juízes, eles têm mais alguns capítulos, do 17 até o 21, onde tem 2 grandes histórias. A história de um ídolo que um sacerdote faz na casa de um Mica, o ídolo de Mica, e também o levita, a história de um levita e sua concubina, que a morte dela provoca uma guerra entre 11 tribos contra Judá. Judá é praticamente exterminada, e daí com alguns estratagemas eles conseguem fazer com que continue existindo a tribo de Judá. Eu sugiro que vocês leiam isso em casa, porque o nosso objetivo nesses estudos era estudar os personagens, os juízes propriamente ditos. Começamos lá no capítulo 3, fomos até o 16 e estamos encerrando essa série. A partir da semana que vem, nós vamos retomar os estudos de Atos dos Apóstolos, que ano passado tínhamos estudado do capítulo 13 até o final. Agora nós vamos, depois do Pentecostes, estudar Atos dos Apóstolos de 1 a 12. Eu só quero fazer algumas observações finais aqui ainda. Como eu disse várias vezes, Sansão, então, não é exatamente um exemplo de pessoa a ser seguida. Ele era frouxo moralmente, também não seguia as leis, né? Mas mesmo assim, o Espírito Santo o usou para os seus propósitos, o capacitava e usava.
Isso é para nós uma advertência a nós seguirmos como crentes em Cristo os caminhos como de Deus, né? E ao mesmo uma advertência a nós não cairmos em pecado, a nós vivermos em arrependimento. E ao mesmo tempo é um consolo, um conforto saber que Deus dá o Espírito Santo a quem o pede, como Jesus disse certa vez. Por acaso o Pai Celestial não vai dar o Espírito a quem o pedir? Nós temos que pedir esse Espírito e Ele nos assiste para a nossa vida de fé, permanecermos na fé em Cristo e para testemunharmos esta fé. Isso é o mais importante, né? Para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Caras irmãs e irmãos, assim concluímos então esse nosso estudo de hoje e essa série de Juízes. Obrigado mais uma vez por nos acompanharem hoje. Convido desde já para a próxima sexta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua maravilhosa palavra, por esse livro de Juízes que mostra como Tu és o autor da história. A Tua palavra não omite as fraquezas humanas e não omite, nos conta completamente a Tua vontade, não omite o Teu amor. E isso é o mais importante para nossas vidas. Ó Deus, perdoa-nos todas as fraquezas, todos os nossos pecados e faze com que andemos nos Teus caminhos, sendo testemunhas de Jesus Cristo. Em nome, por amor desse Cristo, nós oramos. Amém. Mais uma vez, obrigado. Boa noite.